Oi pessoal, eu sou a Aline. E eu sou o Antônio. E esse é o 6º vídeo baseado no livro Casamento Vertical do Dave e da Ann Wilson. Você tem algum problema no pescoço? Hoje nós vamos falar sobre um problema que algumas pessoas têm no pescoço. E ele faz com que elas olhem para onde elas não deveriam. Não sai daí que nós vamos explicar melhor. Talvez esse seu problema de pescoço tenha começado há tanto tempo atrás que você nem acha mais que é um problema. Muitas pessoas acham que os seus impulsos sexuais são quase como uma doença sem cura e que não podem ser responsabilizados por nada que façam nessa área. Não, esse é um modo perigoso de pensar, sabe? Porque ele justifica ações e pensamentos como se fossem inofensivos e inevitáveis. É como se fosse um crime sem vítima, afinal de contas você só está olhando ou só pensando. Que mal tem isso? Perigoso, hein? A verdade é que as tentações sexuais e a pornografia estão destruindo a vida de muitas pessoas. Apesar disso, poucos estão dispostos a falar sobre esse assunto. Cuidado! A maioria nem admite que tem esse problema. Talvez até pense que foi Deus que os fez assim. Deus realmente nos fez com desejos sexuais, é verdade, mas nos deu a capacidade de controlar os nossos desejos. Tanto podemos controlar que Jesus nos deu instruções claras quanto a isso. Isso está aí em Mateus 5:28. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério. Cometeu adultério com ela em seu coração. Sim, a Bíblia nos ensina e o Espírito Santo nos capacita a não sermos controlados pelos nossos desejos. Nós não fomos criados para ser dominados pelo nosso corpo, e sim para ter autocontrole em todas as áreas, inclusive na área física do nosso corpo. Gálatas 5:19 diz: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Avalie sinceramente o seu padrão de comportamento. Para você é natural olhar o corpo de outras pessoas com desejo? Pode ser pessoalmente, pela internet ou qualquer outro meio. Se essa pessoa não é o seu cônjuge, você está pecando. O lugar para expressar os seus desejos de forma livre, de forma divertida, de forma gratificante é dentro do casamento. Oba! Você luta com todas as forças para não fazer isso, mas não está conseguindo se controlar? Talvez você tenha desenvolvido hábitos ruins e nunca foi confrontado com isso. Se ninguém conhece seus hábitos, você pode pensar que está seguro. Não está ofendendo ninguém e pode continuar fazendo o que está fazendo. Não. Mas a verdade sempre aparece, mais cedo ou mais tarde. Para Deus, isso não é nenhuma novidade. Por mais que você tente, é impossível esconder dele qualquer coisa que estiver fazendo ou pensando. Ele já sabe de tudo, gente. O Salmo 139, de 1-4 diz que: ó Senhor, tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, já sabes o que vou dizer. Você acha mesmo que Deus não sabe de tudo? Sabe sim. O primeiro passo para lidar com o problema é reconhecer que você tem o problema. Então reconheça para si mesmo. Depois reconheça para Deus. Lembre-se, Ele já sabe, né? E finalmente reconheça para o seu cônjuge. Assuma o compromisso de controlar os seus olhos, assim como Jó fez. Lá em Jó 31:1, ele diz: fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Não importa se você olha com cobiça pessoalmente ou pela internet. Você está olhando com cobiça. Faça esse compromisso diante de Deus de não fazer isso. Sim, gente. Superar esse problema não é simples e nem é rápido.
Em primeiro lugar, você deve sujeitar a sua mente a um trabalho sério. O seu olhar e o seu problema no pescoço, na verdade, eles vêm da sua mente, que abriga pensamentos e fantasias com pessoas que não são o seu cônjuge. Você precisa parar com isso. Pode ser que você já tenha tentado, mas não conseguiu, porque começou o processo pelo fim. Se você tentou um processo horizontal, pensando apenas no seu relacionamento com as pessoas, realmente isso tem pouca chance de dar certo. Sim. Por onde começamos? Você não está lutando apenas com um mau hábito, não. Você está lutando contra um pecado. E para ter sucesso nessa luta contra o pecado, você vai ter que verticalizar. Quer dizer, você vai ter que chamar Deus para lutar com você. Chama Deus para conversa. Você precisa da graça de Deus, não só para te perdoar, mas também para te capacitar, para desviar o seu coração do mal, para que seus olhos também se desviem do mal. Começa pelo coração e depois os olhos vão se desviar. A primeira coisa é reconhecer o seu pecado, pedir perdão e aceitar que você precisa do Espírito Santo para te dar forças. Reconheça que você precisa de Deus para transformar o seu coração e então os seus olhos serão transformados. Não tente primeiro se consertar sozinho para depois pedir ajuda dele. Não. Não vai dar certo. Nem sempre vai acontecer de você pedir a Deus e imediatamente ser liberto da tentação. Isso pode acontecer também, mas isso pode ser o início de um processo, onde Deus vai começar uma transformação de um jeito que você nunca conseguiria sozinho. Paulo nos orienta em Romanos 12:2 a não imitar o padrão de comportamento do mundo. Ele diz: não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Sim, boa, agradável e perfeita. Exatamente. Muitas pessoas hoje em dia acham normal assistir filmes pornográficos, às vezes até o casal, ou então flertarem com outras pessoas que não são seu marido ou sua esposa, ou verem vídeos, fotos ou textos pornográficos até. Esse é o padrão do mundo, transformar mulheres em objetos sexuais. Mas a Bíblia nos ensina a rejeitar esse tipo de comportamento e escolher, em lugar disso, ter a mente renovada pelo Espírito Santo. Amém. Mas como ter a mente renovada, transformada? No versículo 1 de Romanos 12, Paulo explica: entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Transformar o nosso corpo em um sacrifício vivo a Deus é dar tudo a Ele, inclusive as partes escondidas, né? Aquelas que a gente não se orgulha delas. Sabe aquela tentação que você cai sempre? Então, isso também. Entregue isso tudo a Deus. E aí, depois de começar verticalizando e pedindo a ajuda de Deus, aí sim você vai partir para a dimensão horizontal. E aí você vai fazer isso implementando práticas na sua vida que reflitam a transformação que está acontecendo no seu coração e na sua mente. Você deve começar então lendo, decorando e meditando a Bíblia. Escolha textos bíblicos que vão te ajudar a ter a mente renovada, porque a Bíblia é viva. Mas a gente muitas vezes não é transformado pela Bíblia. Por quê? Porque nós não damos atenção a ela. Não damos a atenção que ela merece, não meditamos, não internalizamos. Por exemplo, leia o capítulo 3 de Colossenses. Decore vários versículos e pense sobre como esse texto se aplica na sua vida. Olha o que diz Colossenses 3, de 5 a 9. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena.
Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Isso é o que você deve abandonar. Leia, releia e pense sobre onde o seu pecado se encaixa nesse texto. Sim, faça isso. Leia o capítulo todo de Colossenses 3 e permita que Deus transforme a sua mente à medida que você vai lendo. Quando a sua mente e o seu coração forem renovados pela palavra de Deus, então os seus olhos vão acompanhar sua mente e seu coração. Não vai mais fazer sentido para você continuar vendo o que não se encaixa em um corpo santo. Isso não acontece da noite para o dia, nós sabemos. Geralmente leva tempo e exige disciplina. Então, não pense que esse seu hábito é um problema só seu. Não é mesmo. Em primeiro lugar, tudo que você faz em segredo e não pode contar para o seu cônjuge é um problema. Isso afasta vocês dois. Mentiras não fazem parte de uma vida transformada por Deus. Pense nisso. Não faz mesmo. Além disso, mesmo que você minta fingindo que nada está acontecendo, o outro percebe. Ele percebe que tem alguma coisa errada. Porque o seu comportamento é afetado diretamente por aquilo que você vê. Talvez você esteja tão afundado nesse seu pecado de estimação que não percebe o quanto isso está destruindo a sua vida e o seu casamento. É como se você levasse para dentro do seu quarto um monte de outras pessoas que estão dentro da sua mente e tem que dividir a atenção exclusiva que você deveria dar para a sua esposa ou para o seu marido. Sim, imagina quanta gente tem no seu quarto. Nossa, gente. O que o seu cônjuge pensaria sobre esse seu hábito? Que ele não é suficiente para você, que você não o ama, que ele não é bom o bastante. Se sentiria constrangido e diminuído pelo seu comportamento. Então, negar que tem um problema não ajuda em nada. Talvez você até já tenha se arrependido, mas caiu de novo no pecado e aí concluiu que não consegue se controlar, não tem jeito. Realmente, sem ajuda vai ser muito difícil vencer essa batalha. Você precisa de ajuda para isso. Não é? Só Deus, só o Espírito Santo. Adão e Eva tentaram usar folhas de figueira para esconder o seu pecado. E nós continuamos nos iludindo, achando que podemos esconder o nosso pecado. Mas isso é impossível. Quanto antes admitir e procurar ajuda, melhor. Por mais difícil que seja, conte para o seu cônjuge. Talvez a primeira reação seja: preferia que você nunca tivesse me contado isso. Mas depois de vencido o desafio, a resposta será: que bom que você teve coragem de me contar. Você vai precisar da ajuda do seu cônjuge, porque é quem vive com você e vai te ajudar a ficar firme no seu propósito. Sim, você precisa de ajuda de alguém que esteja próximo. Depois conte para um cristão maduro, a quem você possa prestar contas e que te cobre uma mudança de comportamento diariamente. Homens precisam contar para homens, mulheres devem contar para alguma mulher. Você precisa de alguém que entende a sua luta e que te ajude a lidar com ela todos os dias. Então, fuja das tentações, porque a pornografia vicia. Então, se você se permitir assistir 1 minuto que seja, vai ser muito difícil parar. Você precisa bloquear todas as vias de acesso ao seu pecado. Coloque bloqueios no celular, bloqueios no computador e na TV também. Você vai precisar de ajuda com isso, porque talvez se você for fazer sozinho, você não consiga, você não tenha forças para isso. Então, você acha que isso é um exagero? Não é não, porque o pecado é muito tentador e você vai cair de novo se você tiver a chance. Além disso, não fique sozinho com um homem que não seja o seu marido ou com uma mulher que não seja a sua esposa. Não dê oportunidade a si mesmo de cair no pecado novamente. Senão vai cair, gente. Verticalize sua vida todos os dias. Entregue o seu dia ao Senhor. Peça forças a Ele para superar as tentações. Você não tem como vencer essa batalha com as próprias forças. Admita isso. Mas Deus vai te sustentar. 1 Coríntios 10:13 diz: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Acredite nisso.
Busque em Deus, no seu cônjuge, em um amigo, ajuda a cada dia e o Senhor vai te dar a vitória. Sim. Se não é você que tem um problema no pescoço, mas sim o seu cônjuge, então saiba que se o seu cônjuge está pecando, isso não tem a ver com você. Ele poderia estar agindo da mesma forma casado com outra pessoa qualquer. Então o problema não é seu, porque o pecado vem do coração dele. Saiba também que você é precioso para o Senhor e que o seu valor não se resume à sua aparência física. Não fique achando que o problema é esse. A sua identidade real é que você é filho ou filha amada do Pai, criado com o propósito de dar glória a Deus. Então confie no Senhor, entregue todo o seu casamento para Ele e peça que Ele transforme você e o seu cônjuge e que te dê sabedoria para lidar com essa situação. Peça ajuda. Nós sabemos que não é nada fácil, mas o Senhor te ama. Ele está presente, Ele nunca, nunca, nunca vai te abandonar. Confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dEle em tudo que fizer e Ele mostrará o caminho que deve seguir. Está em Provérbios 3, 5 e 6. O Senhor nos diz para parar de achar que sabemos o que Deus deveria fazer. O caminho dEle é muito melhor que o nosso. Não importa o quanto pareça difícil. O lugar mais seguro para você estar é no centro da vontade de Deus. Você vai confiar a Deus as suas decepções, o seu casamento, os seus filhos, a sua vida. Confiar nele é a essência de viver na vertical. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um like pra gente, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque aí você vai ser notificado e o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante. Se você acha que realmente é relevante, faça isso. Semana que vem tem mais. Até lá! Tchau!